Pessoal, Cred Assist Cast, você sabe, é uma gravação que a gente faz, um programa de comunicação para os cooperados da Cred Assist, para a comunidade de São Carlos e região. E a gente dá dicas de educação financeira, a gente explica o que é cooperativismo de crédito, a gente conversa com os nossos cooperados por entender que parte da educação financeira a gente também aprende não nos bancos da escola, a gente aprende ouvindo as pessoas, conversando, entendendo o que uma pessoa faz, como que ela faz, né? A gente aprende muito assim com a experiência dos outros. Então, a gente chama aqui o funcionário da cooperativa, ele tem muito a contribuir, o sócio da cooperativa tem muito a contribuir, né? E a gente vai levando esse diálogo nesse mecanismo de podcast que a gente está tendo bastante sucesso, não só com aqueles que acompanham o programa na íntegra, mas também temos os famosos recortes, né? A equipe aqui faz depois os recortes com os trechos mais curiosos ou interessantes e vai distribuindo nas redes sociais. Com isso, a gente está tendo uma grande audiência e convidando as pessoas para refletir sobre dinheiro, sobre gestão, sobre cooperativas de crédito. Então, essas coisas vão aflorando num bate-papo. Então, não é um programa, você já sabe, muito formatado. A gente vai aqui dialogando, batendo um papo com os nossos convidados. Eu tenho que dizer para vocês que gerir uma cooperativa de crédito basicamente é gerir pessoas, né? Então, assim, não precisa ter dúvida. Nós temos muitos cooperados, cerca de 2.800 cooperados hoje na nossa instituição. Temos uma equipe cerca de 30 funcionários propriamente dito, mais ou menos 20 dirigentes, entre várias posições de dirigente. Então, aí nós temos um universo importante de conversar com essa gente toda, né? E articulando. E sempre a gente precisa estar renovando, porque também o nosso público envelhece. Então, a gente convida para você trazer jovens para ingressar na cooperativa. A gente pega outros cooperados, a gente convida para eles fazerem algum tipo de aproximação para pensar em se tornar um dirigente de cooperativa, porque também as pessoas envelhecem, as pessoas cansam, e a gente precisa trocando, né, os dirigentes de vez em quando para poder ter sangue novo, para ter um novo ponto de vista. Isso é tudo feito dentro do que a gente poderia dizer que é assim, uma gestão democrática da própria cooperativa. A cooperativa, um dos princípios dela é promover gestões democráticas, e essas gestões são responsáveis, todo mundo muito preparado, etc. E nesse sentido, eu também fico garimpando pessoas que eu acho que têm o que contribuir com a comunidade, as pessoas que têm uma maturidade importante e experiência de vida que possa ser um ganho para a cooperativa. E eu estou aqui convidando hoje para bater papo comigo o Dino. O Dino é o apelido, mas é como eu conheço ele. Ele é um empresário de muito tempo em São Carlos, da Pastel e Companhia. E eu queria, Dino, agradecer a sua presença aqui na nossa gravação, porque você também é uma liderança que a gente conta com você. Hoje faz parte do Conselho Fiscal da nossa cooperativa e é uma pessoa que vem contribuindo com a gestão da cooperativa, por um lado, como cooperado, usando os serviços financeiros que a cooperativa oferece, e também é um formador de opinião, que a gente sabe que você tem sempre um olhar muito atento para o que está acontecendo na vida empresarial, na vida da cidade. Queria agradecer e dialogar um pouquinho mais para conhecer seus pensamentos, as coisas, como é que você toca o seu negócio, qual a sua história de vida. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, Dino. Ok, obrigado. Eu que agradeço, Martinelli. Eu acho que é uma honra estar aqui. Talvez eu não tenha muito a acrescentar tudo aquilo que você disse, mas, de qualquer maneira, eu acho que é bom colocar um pouquinho a experiência, porque acho que a experiência de todos nós é diferente, mas eu digo uma frase que, para mim, é fundamental. Todos nós somos diferentes, e são essas diferenças que nos dão unidade para conseguir trabalhar, para conseguir viver em sociedade. Eu queria falar um pouquinho, antes de qualquer coisa, queria falar um pouquinho sobre cooperativa. A cooperativa, eu estou na cooperativa há muito tempo. Logo depois que ela foi fundada, eu entrei para a cooperativa,
sei lá eu há quantos anos, fazem muitos anos, e eu posso garantir, por experiência própria, que a entrada na cooperativa foi para mim uma solução excelente para todos os meus problemas financeiros. Claro que a cooperativa não me fez enriquecer, é óbvio que não, mas ela me ajudou, ela foi um importante instrumento de auxílio para conseguir chegar onde eu estou. Me ajudando nos piores momentos, me apoiando quando eu precisei. E aí eu hoje concentro todas as nossas atividades, todas as nossas, o nosso sistema financeiro, todo ele está apoiado na cooperativa. Dada a importância que a cooperativa tem, não só na manutenção do meu negócio, como também na minha vida, porque eu também tenho conta como pessoa física na cooperativa, não só a empresa, mas como pessoa física. Eu acho que a importância da cooperativa é fundamental, e eu acho que a gente, enquanto país, a gente não tem essa cultura de cooperativa. Eu acho que esse é um grande problema. Porque quando eu mostro a importância da cooperativa para as pessoas entendem que no caso da cooperativa de crédito, é apenas um banco. E não é um banco. Na verdade, é muito mais que isso. Porque nós fazemos parte do todo. E nós fazendo parte do todo, nós ganhamos quando a cooperativa ganha e perdemos quando a cooperativa perde. Claro que a gente quer que a cooperativa sempre ganhe, porque a gente ganha junto. Agora, o importante da cooperativa é entender que, enquanto unidade isolada, você é fraco. Mas quando você junta diversas unidades que antes eram isoladas num conjunto, ela se torna mais forte. E na medida em que ela se torna mais forte, você dá muito mais força para todo esse conjunto que está junto. Então, seja uma cooperativa de recicladores, seja uma cooperativa de agricultores, uma cooperativa de funcionários públicos, não importa qual seja a cooperativa. Quando você está junto, você se fortalece. E quando você se fortalece, você tem mais força para atuar juntamente com os demais. E aí o que acontece? Quando você está numa cooperativa de crédito, você contribui para o conjunto e esse conjunto ele se aproveita dessa força para poder crescer. Essa eu acho que é a grande sacada da cooperativa. E como a gente não tem uma cultura de coesão, uma cultura de conjunto, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade para convencer as pessoas a participarem da cooperativa. E essa que é a grande questão. Eu sempre que eu vou num comércio ou vou num fornecedor meu, que eu vejo que ele está com uma maquininha que não é da Cipag, eu pergunto, cara, você conhece a cooperativa? A cooperativa do Cicobi? E hoje é complicado, porque hoje São Carlos tem diversas cooperativas de crédito. Sim, né? Sim. Cicobi para tudo quanto é lado, Sicredi, tem a outra uma outra do norte do Paraná, enfim. Tem várias cooperativas. O importante é estar numa co-irmã, né? Numa cooperativa. Exato. Mas assim, a minha tentativa de convencer é porque a Crediassisc é a nossa cooperativa. Isso, ela tem uma característica de compreender essa realidade, né, do pequeno empresário. Mas mais do que isso, é compreender a realidade do pequeno empresário do local. Isso. Isso que para mim é mais importante. Porque tudo bem, uma Cicobi co-irmã nossa, ela também vai fazer esse mesmo papel, mas ela não tem a intimidade que a Crediassisc tem em relação à comunidade. Isso que é importante, porque a cooperativa ela não atua apenas para os cooperados, mas ela atua dentro da comunidade. E é isso que é importante. E eu acho que a Crediassisc, o Cicobi Crediassisc, e eu tento convencer isso às pessoas, que a importância de estar na Crediassisc é porque está investindo nele e numa cooperativa do ambiente, do local. E isso é fundamental, porque eu lembro muito bem, Martinelli, naquela grande enchente que teve há 2 anos atrás, que aquela estátua que tinha ali na Baixada... A estrada do Jesuíno de Arruda. Isso, saiu flutuando, deve estar andando até hoje pelo rio. Enfim, eu lembro que a Crediassisc montou uma linha de crédito... na mesma noite. Pois é,
uma linha de crédito Foi para... anunciado na mesma noite que nós tivemos essa enchente final de tarde, começo de noite. Sim. E aí nós já fomos para a imprensa para dizer que no outro dia era para todos procurarem a cooperativa, aqueles que quisessem, Claro. para que teria capital para eles reorganizar o seu negócio. Tá vendo? Essa é a importância de você investir numa cooperativa que é do local, porque entende a necessidade e vê a necessidade de imediato. Porque uma outra cooperativa não teria essa sensibilidade, porque é uma cooperativa também, mas não é do local. É uma E a cooperativa. velocidade é outra, não? Exato, exato. Então, eu acho que eu queria fazer esse preâmbulo inicial justamente para dizer qual é a importância da cooperativa. Porque se as pessoas perceberem... Porque para mim é tão óbvio, eu venho do meio sindical, então para mim é importante você ter um conjunto para se fortalecer. E a cooperativa, no caso, a cooperativa de crédito, fortalece a gente em determinado campo, e que para mim isso é fundamental. Isso. Essa ideia de individualismo, né, que muitas vezes acham... aliás, é meio comum. Se a pessoa tem sucesso, às vezes ela pode ser um auto-engano, achar que o sucesso dependeu apenas do esforço dela. Né? Eventualmente, tem muito sucesso empresarial, e aí tende a um individualismo, né, exagerado. Que é natural. Natural, né? Mas na hora que a pessoa está em mais dificuldade ou ele precisa de uma certa solidariedade, ela descobre que existem outros instrumentos para ajudá-la. Né? Claro. Então, nós gostamos de pensar que nós ajudamos muita gente aqui, Dino, e você faz parte do esforço, de não ter deixado, inclusive na época da pandemia, não ter deixado a pessoa fechar a porta. Sim. Quer dizer, a pessoa teve sucesso, veio uma pandemia, e se não fosse a solidariedade dos outros, ela não estaria hoje. Né? E se você... não sei se as pessoas têm essa noção, mas assim, a solidariedade que você está se referindo é uma solidariedade direta. É diferente, por exemplo, das linhas de crédito que os bancos comerciais oferecem. Oferecem para o cara como ele é um cliente a mais. A cooperativa ela fornece essa ajuda, esse auxílio e essa solidariedade porque sabe que o cara faz parte da comunidade. E isso é importante, eu acho que isso é que diferencia. E eu sou prova viva e testemunha de que a pandemia em São Carlos ela foi muito forte, não só em São Carlos, mas no Brasil todo, no mundo todo, mas o comércio sofreu muito com a pandemia. E eu te garanto que boa parte dos comerciantes, eu me incluo nessa lista, ainda não conseguiu voltar aos níveis da pré-pandemia. Acredito. Nós não voltamos ainda aos níveis da pré-pandemia, mesmo porque o conceito de consumo na pandemia foi alterado. E hoje você tem uma nova forma, um novo conceito de comércio. E aí é preciso também a gente se adaptar. Mas se não fosse a cooperativa nesse período da pandemia, eu acho que muita gente teria fechado a porta. Talvez nós não tivéssemos fechado as portas, mas teríamos tido muito mais dificuldades do que tivemos. E falando nisso do teu negócio, você fala assim, consumidor, a tua empresa, ela existe estou vendo a publicidade aqui, desde 1990. Isso. 90. Então estamos aqui em 2024. 30 e poucos anos. Isso. O consumidor mudou nesse período, Dino? Em termos de comportamento, sim, mudou bastante. Mudou bastante, eu não sei se você vai lembrar, mas por volta dos anos 2000 surgiu um conceito de compra coletiva. Lembro. Não sei se você lembra, Lembro. Peixe Urbano, Groupon, etc. Vender cupomzinho que te dava direito a... Isso. Isso acabou alimentando no público um desejo por promoções. Então, eu lembro muito bem que alguns clientes eles me ligavam e perguntam qual é a promoção de hoje. Então, se criou no consumidor, na época, se criou uma ideia de que você tinha que buscar todo dia as promoções para ir nos lugares de promoção. Isso é complicado porque você não fideliza cliente dessa maneira, porque o cliente de promoção é cliente de promoção. Ele vai hoje porque você tem promoção, mas ele vai amanhã no outro que tem promoção. Então, não é um cliente que você fideliza. E mesmo porque, se você quiser
fidelizar um cliente só na base da promoção, você não sobrevive, né? Você não sobrevive porque você dá promoção em determinados momentos para elevar o teu faturamento, a tua venda, ou eventualmente num local onde você tem um produto encalhado e você quer desovar. Mas não é sempre que você tem esse tipo de promoção ou de oferta. De qualquer maneira, isso acabou criando um público, fidelizando um público para esse tipo de oportunidade. Passado algum tempo, você cria um público de delivery. O iFood ele vem com muita força nesse sentido. Nós temos... Que, aliás, mistura os dois conceitos, né? Sim, delivery e cupom, né? Exatamente. Ele alia as duas coisas. Então, o iFood ele aproveita essa demanda de não poder sair de casa da pandemia, pedindo o produto em casa e aliando isso à questão dos cupons de desconto. De promoção. Ou seja, junta as duas coisas. Isso, por um lado, é bom, a história do copo meio cheio, meio vazio. É bom e é ruim ao mesmo tempo. O iFood hoje, ele consome 18% de todo o volume de venda que você tem. 18% é um valor excessivo, justamente porque nesse período pós-pandemia, para você conseguir manter teus níveis de venda, você segura teus preços. Você diminui a tua margem de lucro para conseguir vender e para continuar vendendo. Na medida que você diminui a tua margem lá é basicamente comida por um tipo de intermediário. Venda. Exatamente. E eu estou falando isso 18% porque nós temos entregador próprio. Se nós tivéssemos o entregador do iFood, então é pior ainda. Então, esse é o público que nós temos hoje. Você ainda tem muita gente que sai de casa para buscar alguma coisa para comer. No meu caso, esses são os pastéis. Mas hoje o público ele está mais exigente com relação a alguns aspectos. E esses aspectos preço, qualidade e promoção. Eu acho que hoje o público busca muito isso, mesmo porque o público depois da pandemia se acomodou e se acostumou muito a comprar pela internet. E os preços na internet é óbvio que são mais baratos que o preço no mercado local. Por quê? Porque o custo é infinitamente menor. Os volumes transacionados são diferentes. São maiores. Então, às vezes você tem uma empresa MEI, você abre diversas MEIs para vender muito produto, você tem um custo muito menor de operação, porque às vezes você nem funcionário tem, nem local físico você tem, para você sair da sua casa para fazer a venda, Sim. Não é verdade? E você embute no teu preço, porque o teu preço ele é baixo, porque o teu custo é baixo, e você consegue embutir o custo do iFood aí. Aí você vende do iFood, desculpe, do Mercado Livre, e você vende muito bem. Então, essa é uma outra questão. Hoje você vai numa loja, vai ver um produto que custa X, e você vai na internet e vê que esse produto custa X menos 3, Sim. De quem que você compra? Você vai comprar na internet. Então, eu acho que essa é uma mudança significativa que eu acho que as lojas físicas vão ter que colocar as barbas no molho ou enfrentar isso de uma maneira diferente para poder sobreviver. Essa mudança de público, para mim, é muito clara. Então, eu penso, né, agora que você tocando nesse aspecto, eu penso que essa ideia de se atualizar, ela pode ser superada por várias formas. Mas sempre ela vai passar por um certo diálogo. Se você contrata um consultor para te ajudar, é um diálogo com ele. Se você frequenta o Sebrae, é um diálogo com o Sebrae. Se você resolve isso dentro de casa, é um diálogo com o seu sócio ou com a sua família. O importante é conversar sobre o que está acontecendo. Porque não dá para enfiar a cabeça no buraco como se fosse um avestruz e depois reclamar que as coisas não melhoraram. Isso é importante aqui na cooperativa. Os cooperados que não se atualizam e repetem a mesma fórmula, raramente, né, têm um bom desempenho também na vida financeira, ou seja, na sua saúde financeira.
porque fica só esperando uma melhoria do mercado, que pode vir ou pode não vir. Então, já dizem aí que os teóricos que falam, o melhor jeito de você prever o futuro é construindo esse futuro, né? Não esperando ele acontecer, Sim. mas tomando algumas atitudes. Sim. Então, eu acho importante. Então, quando a gente fala que educação financeira é esse diálogo, né? Sim. Ó, como é que você está fazendo? Por que você trocou a maquininha de cartão? Por que você tinha uma e adotou essa? Quer dizer, quando um colega te dá uma dica, te economizou um passo enorme, Claro. né, no aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? E o aprendizado, o Martinelli, eu acho que ele é constante, né? Ele é permanente. Meu pai, quando eu era moleque, meu pai tinha um boteco em São Paulo e eu trabalhei com ele muito tempo. E o mercado mudou, porque na época você abria as portas do boteco e você esperava o cara entrar. E você fazia a tua clientela, né? E a tua clientela dificilmente esperava algo novo. Hoje o cliente quer todo dia alguma coisa nova. Todo dia ele quer uma novidade. E mais. Hoje com as redes sociais, com a internet tomando conta do mercado, se você não se atualizar também pelas redes sociais, se você atualizar e você se manter vivo nas redes sociais, você praticamente não existe. Isso. Você tem que estar permanentemente mostrando para o consumidor, porque o consumidor hoje, ele tem o consumidor, a população de uma maneira geral, as pessoas de uma maneira geral, tem uma ligação com a internet muito grande. Tem gente que não sai de casa antes de olhar no celular a meteorologia. Então, existe uma dependência muito grande e se você estiver fora dessa visualização, a tua sobrevida é muito curta. É a vitrine, né? Exato. Antigamente você teria, sei lá, nos anos 80, cuidado com a vitrine da sua loja. Isso. Hoje a vitrine é a internet. É a rede social. É a rede social. Agora vamos falar do teu negócio aqui. Bora. Negócio delicioso. Sim. Tá certo? Sim. Delicioso. E ao mesmo tempo, eu lembro que você era mais ou menos um certo pioneirismo. Sim. Né? Porque, digamos o seguinte, hoje a gente vive a gourmetização da vida. Sim. Mas eu acho que o primeiro cara que gourmetizou o pastel em São Carlos foram vocês. Que levou a um ambiente interessante, uma coisa mais jovem. O Martinelli, quando nós viemos para São Carlos, eu sou paulistano, na verdade eu sou português, mas eu vim de São Paulo para cá, vivi muito tempo em São Paulo. Era muito comum a gente sair do trabalho na hora do almoço e no dia que tinha feira próximo, a gente passava lá e ia almoçar na pastelaria. A gente comia o pastel de feira. O pastel de feira, para mim, é imbatível, ele é muito bom. Então, dificilmente eu passava uma semana sem comer pastel, ok? E quando eu vim aqui para São Carlos, eu vim para cá, na verdade vim eu, minha irmã e meu irmão, nós viemos para cá, nós somos da universidade em São Paulo e nós viemos para cá para fazer pós-graduação. Mas para fazer pós, você sabe, nos anos 90, a oferta de vagas para a Bolsa era muito pequena, muito pequena. Eu sou da área de humanas, na minha área, então, era muito mais difícil, né? Na verdade, a minha irmã era da área de exatas, meu irmão da área de humanas, eu da área de humanas, a gente sabia que a dificuldade para conseguir uma bolsa era muito difícil. Então, a gente precisou montar um negócio. Nós tínhamos uma choperia aqui na cidade. E aí, eu lembro que no final de semana... Como era o nome da choperia? Apple. Onde ficava? Na Vila Prado. Na Vila Prado. Na Vila Prado. Nós ficamos um ano com ela, né, menos que um ano, mesmo porque depois minha irmã ela conseguiu uma bolsa de estudos na Espanha, ela foi para a Espanha. O meu irmão, como é da área de educação, ele acabou entrando numa escola e eu acabei ficando sozinho, não ia tocar aquilo sozinho, a gente acabou passando para frente. Mas durou muito pouco tempo, mas enfim. E eu lembro que no final de semana eu estava em casa, falei, puta, vamos comer o pastel? Falei para minha esposa, meus filhos eram pequenos. Aí eu liguei para um cara que eu conheci aqui na cidade, que foi o cara que me apresentou a cidade, e eu falei, cara, eu quero comer um pastel, onde que eu como o melhor pastel da cidade? O cara falou, olha, eu vou te levar num lugar que é espetacular.
Era uma pastelaria que ficava ali na Alexandrina, quase esquina com a 7 de setembro. Estou falando isso nos anos 90, tá? Tá. Aí cheguei lá, era um lugar bastante acanhado. Eu não vou dizer o local, mas enfim, quem estiver ouvindo e conhecer a cidade vai saber de onde eu estou falando. Era um local acanhado, eu perguntei, pastel do que você tem? Aí a pessoa falou assim, carne, queijo, palmito. Eu vinha de São Paulo, pastel de feira, você já tinha uma variação um pouquinho maior, né? Sei lá, tinha meia dúzia de tipos. Aí eu pedi o pastel, pedi para mim, eu levei para casa, porque era um lugar muito, muito acanhado para comer. Eu levei para casa e aí eu olhei para minha esposa e falei assim, puta, vamos montar uma pastelaria aqui nessa cidade, porque essa cidade não tem. E aí nós acabamos por montar a loja pensando numa alternativa de produto que a cidade não conhecia. Então nós apresentamos um cardápio bastante variado de produtos e introduzimos o pastel doce na cidade. Que o pastel doce as pessoas não conheciam. Para você ter uma ideia da dificuldade da gente vender o pastel doce, a gente tinha que dar pastel doce. Então, as pessoas comiam um pastel salgado, a gente dava um pastel doce para as pessoas conhecerem o pastel doce. Interessante. Então, foi um período muito complicado, em 90, nós abrimos em junho de 90. Nós passamos uns 2, 3 meses num período muito complicado, porque você tinha que acostumar as pessoas a comerem não só pastel, além de carne, queijo e palmito, e aí você tinha que oferecer também o pastel doce. E aí a gente acabou fazendo algumas parcerias interessantes. Eu não sei se você lembra, mas nessa época a Arco-Íris estava vindo para São Carlos. A Arco-Íris abriu um depósito ali na Vila Isabel e, por coincidência, o rapaz que veio, a esposa dele era cliente nossa. Arco-Íris, você fala uma fábrica de distribuidora de refrigerante. Isso. Perfeito. Não, distribuidora não, é fabricante. É fabricante. Cotuba, Sim, Itubaína, sim. são produtos deles. Okay. E ela estava vindo, de Rio Preto, estava vindo para São Carlos. Aí ele fez uma parceria com a gente, oferecendo produto e tal, e aí a gente já começou a fazer combos de produto, e aí a gente começou a embutir nos nossos produtos o refrigerante Arco-Íris, e aí acabava atraindo um pouquinho mais de público. Mas assim, o interessante é que nós fomos inovadores não só no extenso cardápio que nós oferecemos, mas nos produtos diferenciados que nós introduzimos. Outra coisa que nós fomos pioneiros na cidade também são a questão dos sucos. Você tinha suco na cidade, era abacaxi, laranja e morango e maracujá. Nós introduzimos as frutas do Nordeste em São Carlos. Então, disso, não. Nós começamos... Cupuaçu, por exemplo, você pôs. Cupuaçu, taperebá, umbu, graviola, cajá, diversos sucos do Nordeste que a gente... coincidentemente, isso foi na época foi interessante para nós, que tinha uma novela na Rede Globo, que eu não vou lembrar o nome dela, mas que tinha um fotógrafo que ele era o galã da cidade. E quando ele saía com uma moça da cidade, ele dava um nome de uma fruta para ela. Então nós aproveitamos o mote e vendíamos o suco das frutas do cara, do ator da novela. Do ator não, do personagem da novela. O ator era o personagem feito pelo Fábio Júnior, né? Isso. Ele era um fotógrafo. Jorge Tadeu era o nome dele. Jorge Tadeu. Isso, era o personagem. E aí ele colocava o nome da menina, da pessoa, da moça que ele conquistava, da mulher que ele conquistava, e ele dava um nome de fruta, as frutas do Nordeste para ela. E a gente aproveitava e a gente fazia uma propaganda e dizia o seguinte: venha conhecer as frutas do Jorge Tadeu, que era o personagem. E aí foi a maneira da gente conseguir acostumar as pessoas a tomarem os sucos do Nordeste e a procurar o suco do Nordeste que a cidade não conhecia. Isso. Hoje, se você for dar uma olhada nos locais que vendem pastel,
Todos eles vendem pastel doce, todos eles vendem uma vasta gama de pastéis em função da nossa experiência, que foi legal, que foi legal. Eu acho que isso é bom porque você acaba aumentando a oferta de produto para a cidade. Você é da cidade, você deve lembrar, em 90 você tinha uma dificuldade muito grande para comprar uma série de coisas. Né? Sim. A cidade, nesses anos todos, ela se modernizou também nesse sentido. Sim. Hoje a oferta de produto ela é muito melhor do que era antigamente. Claro, a cidade cresce, né? Isso é bom. Então, nesse sentido, eu acho que nós fomos pioneiros e contribuímos também para a expansão da oferta de produtos na cidade. Mudou o conceito, né? Sim. As instalações mais jovens, porque Sim. eu lembro que as instalações sempre de um bar, lanchonete ou uma pastelaria, era sempre um boteco que eventualmente, normalmente sempre mais para o público masculino. Sim. A esposa ou as filhas ficavam constrangidas de frequentar aquilo. Sim. Aí, banheiros melhores, por exemplo, é uma evolução, porque eu sou do tempo de acompanhar meu pai e os banheiros sempre eram uma coisa precária. Né? Aí, com o passar do tempo, hoje eu diria para você que tem banheiros muito bem cuidados, né, para poder o público exigir. Isso é uma questão interessante. Eu, quando vim para São Carlos, as primeiras vezes, eu quando ia comer em algum lugar, eu avaliava a higiene do local pelo banheiro. Perfeitamente. Então, eu entrava, posso usar seu banheiro? Eu entrava no banheiro. E tinha lugares que eu tive medo de entrar no banheiro. E nesse lugar eu saí, eu nem fui obrigado, cara, vou embora, levantei da mesa. Eu acho que é um bom termômetro. E nisso você tem razão. Porque eu acho que na medida que você atrai um público mais heterogêneo, você precisa se adaptar. E você precisa mostrar a sua cara. E você vê, às vezes a pessoa vai mal nas finanças e o problema não está nas finanças. Né? Às vezes o problema está num outro ponto da sua operação que está mal cuidado. E que reflete nas finanças. Sim. Né? Eu convido, por exemplo, minha esposa para ir em um lugar. Se a estrutura, como consumidor, né, gente? Se a estrutura do banheiro não der conta da minha família, pode até frequentar uma vez, mas não retorna. Sim. Porque a patroa falou, olha, eu precisei ir lá usar o banheiro aqui, é indecente. Conclusão, eu não volto lá, tem outro lugar. Deixa eu falar uma coisa com você. Você está hoje na 15 de novembro, 12h33, entre a Santa Casa e a Praça da 15. Isso. Então, ali, vem pela 15 de novembro, antes de chegar na Praça 15, à esquerda. Na verdade, nós estamos exatamente atrás do SAI. Isso. O SAI fica na Carlos Botelho, nós ficamos na 15 de novembro, exatamente na mesma altura do SAI. Beleza. Nós estamos lá, ali na 15, nós estamos lá desde 96. Desde 96. Isso. O público renovou assim. Quem frequenta hoje o teu estabelecimento físico? É um público mais jovem, adolescente? É misto? Como é que funciona? Não. Nós estamos do lado de uma escola, né? De um colégio. Isso também já ajuda, né? Já ajuda a ter um público diferenciado. Hoje nosso público é bastante heterogêneo. Nós temos novos, velhos, clientes antigos que foram novos, que já são adultos, que já estão indo com os filhos ou com os netos. Então nós temos hoje um público muito diferenciado. Deixa eu perguntar para você, a dupla pastel com caldo de cana não é uma realidade na tua lanchonete? Cara, assim, na verdade, até não deveria ser, porque... eu te explico porque você começa com uma coisa mais calórica que caldo de cana. Hoje existe uma mudança no público, não só dos vegetarianos, como os veganos. E há também uma outra fatia do público que se preocupa com a saúde. Então, você junta dois produtos que, a bem da verdade, não fazem muito bem. Um é a fritura, o outro é o excesso de açúcar. Sim. Então, eu perguntei um dia para um cliente que pediu o caldo de cana, eu falei, cara, de onde tiraram? Quem é que inventou a história que caldo de cana combina com pastel?
Porque não tem sentido, porque você junta a fritura com algo extremamente calórico. E a depender do estômago, da reação da fritura com o açúcar, ela fica indigesta. Eu adoro caldo de cana. Sim. Eu gosto muito de caldo de cana. Mas assim, quando eu tô com vontade de tomar um caldo de cana, eu tomo um caldo de cana, eu preciso comer um pastel junto. Você entende? Agora, para quem tem essa compulsão para juntar as duas coisas, eu sugiro um suco muito legal. O suco de abacaxi com limão. É muito semelhante ao caldo de cana. Okay. E não tem a caloria que a cana tem. Até porque muita gente acaba fazendo caldo de cana e põe abacaxi no meio, põe limão, que Sim. acaba mudando o sabor do próprio líquido, né? Sim. Bem, estamos encerrando aqui. O bate-papo é esse mesmo, tá? Claro. Eu queria aqui ressaltar das coisas que você falou, alguma coisa importante. Primeiro que ficar atento. A saúde financeira, o progresso financeiro também não é só cuidar das finanças, parece que é cuidar da onde vêm as finanças, né? Que é a operação em si, né? Sim. E esse olhar atento ao consumidor e colocando ele, observar ele as suas mudanças de comportamento, parece ser um aspecto importante que você lembrou, tá? Claro, eu acho que sim. Eu acho que a saúde financeira ela está intimamente ligada com a saúde que você tem do teu negócio, a saúde da tua operação. Claro, a não ser que a tua vida financeira tenha outra fonte, mas se a tua fonte das tuas finanças for a tua operação comercial, então elas têm uma ligação direta. Se a tua vida financeira não está legal, é porque a tua operação tem algum problema estrutural ou tem um problema mesmo de percalços em termos de economia. Porque nós tivemos um problema sério com relação à pandemia, né? Não era nenhum problema individual meu, mas era um problema de conjuntura, né? Era um problema de saúde pública, né? Então, mas quando você tem a economia se erguendo e você tem ainda alguma dificuldade na tua operação, se você não corrigir isso, não tem o que fazer. É outro ponto que eu queria colocar aqui, que você tocou no assunto, que pouca gente tocou, acho. Promoção é bem-vindo, marketing e tal, mas a gente tem que ser bom de preço ou bom de sempre, né? Sim. Ou seja, essa ideia de que o teu consumidor tem que confiar que você pratica um preço justo o ano todo. Sim. Tá certo? Sim. Martinelli, eu sempre penso na seguinte questão. Uma calça custa R$100. Se daqui a 3 meses essa mesma calça custar R$30, tem alguma coisa errada. Se é a mesma calça, se ela não tem defeito, se ela não sofreu efeitos da enchente e é o mesmo produto, cara, o cara vendia R$100 e hoje ele vende a 30, o lucro dele era 70, tem alguma coisa errada. Eu peguei nessa água e eu estou lembrando que tem alguns lugares que cobram uma garrafinha de água dessa R$7, R$8. Ela custa R$2, cara. Não tem como. Eu como consumidor, eu fico indignado, principalmente porque eu sei do preço do produto, eu fico indignado que vou num comerciante, o cara me cobra uma garrafinha de água a R$8. Claro, eu sei que cada comerciante sabe o quanto custa o produto dele. Nem sou eu que vou colocar o preço no produto do cara. Mas eu como comerciante, eu fico indignado, sabendo que a água custa R$2 e o cara vai vender ela a 8. Eu não consigo fazer isso enquanto comerciante. Eu acho. Entendi que você acha que isso depois cobra um preço, né? Porque o cara paga hoje, mas não retorna amanhã, né? Eu pelo menos, penso dessa maneira. Eu penso dessa maneira. É a mesma coisa que o cara faz uma promoção da calça que custava 100, hoje ela 70, eu falo, peraí, tem uma coisa errada com o cara. Não dá para confiar, Não né? dá para confiar no preço do cara. Ou a mesma coisa da água. Você sabe que aqui na cooperativa, e já fechando nosso bloco, a gente pensa muito nisso na definição de taxas. Sim, eu sei disso. Por exemplo, a gente mexe muito pouco na tabela de taxa o mínimo possível e o maior tempo possível. Sim. Porque se mexer na taxa de juros toda semana, que confiança que o cooperado tem na sua instituição? Não tem. Então a gente mexe em taxa a cada 3, 6 meses, 9 meses. Nós chegamos a mexer taxa
quase um ano. Tá? Aí o pessoal falou, não, devia ajustar sempre. Eu falei, não, se eu ajustar sempre, vai causar um desconforto tão grande que aí a pessoa para de confiar naquilo que você está precificando. Claro. E tem uma outra questão aí, que eu acho que os bancos convencionais, eles se utilizam dessa maneira. Eu tenho um cunhado que há muito tempo ele trabalha no Bradesco, é gerente geral hoje de uma região e tal, e eu lembro que ele me dizia que as taxas que se cobravam praticamente mantinham a agência. Sim. As taxas. Fora todo o custo das operações, o lucro das operações, as taxas que se cobravam mantinham a agência. E isso para mim é um contrassenso, porque hoje cada vez mais se vai menos ao banco. O banco hoje é um local onde você vai por absoluta necessidade, porque você é atendido de maneira online, você é atendido pelos caixas eletrônicos, ou seja, você diminui o custo do banco. Sim. Operacional do banco. E ele continua te cobrando as taxas altas. Então, essa política que a cooperativa tem com relação às taxas, para mim está perfeita. É isso aí. Pelo menos uma estabilidade, sim, né? Que gere uma certa... Sim, pessoal, estamos fechando o bloco. O Dino aqui é nosso membro do Conselho Fiscal, sabe muito digamos assim, do que é esses movimentos sindicalista, associativismo, cooperativismo, porque por trás disso tem uma solidariedade muito grande de pessoas que se identificam como iguais ou como semelhantes. Deu aqui dicas preciosas de como você cuidar da saúde da sua operação, do seu negócio, que vai se refletir na saúde financeira. Nós dialogamos aqui, você vai voltar aqui mais dia, menos dia, para outros papos com a gente. Perfeito. Tá? Muito obrigado. Imagina, a gente fecha aqui o bloco e eu fiquei muito contente com a sua participação. Muito obrigado e uma boa tarde para todo mundo.